E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de fazer uma coisa que raramente eu faço. Eu acabei de postar um videozinho curto, shorts aqui no YouTube, e faço uma postagem lá no meu Insta também, nos Reels, né? Eu falei sobre motivação, né, no meu último videozinho curto, e eu queria falar sobre a mesma coisa, sobre a mesma temática aqui, de uma maneira um pouco mais pormenorizada, um pouco mais detida, porque eu acho que é muito importante esse assunto. Motivação. Então vamos começar falando, é importante mesmo, professor, motivar o aluno de natação? A natação, a água, a piscina não é já uma coisa meio que intrinsecamente motivante? Olha, não é. Não é não. Eu acho que o aluno de natação, ele enfrenta certas dificuldades, certos obstáculos, em que se o professor de natação se empenhar em ajudá-lo, seria muito bom, né? Agilizaria muito o processo de ensino-aprendizagem, né? A primeira coisa é o medo, né? É o medo. Mesmo crianças é muito mais raro o medo, mas de adolescentes para frente, adolescentes, adultos jovens, adultos maduros e terceira idade, é muito comum o medo, né? Então, o indivíduo faz aula sempre com medo, aquele estado de tensão e de medo e de ansiedade. Às vezes dá uma escorregadela, às vezes dá uma engasgadinha com água, uma coisa assim. Então, o aluno fazer aula sempre com essa sombra do medo é um negócio complicado, né? E para ele, por conta disso, se desmotivar, é um passo. A segunda razão para isso é o dia de hoje, né? Hoje eu tô aqui na USP, hoje tá um frio danado. Aqui na Universidade de São Paulo, mês de junho, olha, faz frio aqui. Então, outra coisa é o frio. Às vezes o frio é só ambiente, mas a água tá boa. Às vezes a água tá um pouco fria e o ambiente nem tanto. E às vezes os dois estão meio friozinhos e o aluno tem que enfrentar um pouco isso. Crianças nem é tanto caso assim, as mães preservam mais as crianças, até por conta de não ficarem doentes e faltar na escola, mas adolescentes, adultos, como eu falei, adolescentes, adultos jovens, para frente, o aluno quer aprender, pagou, o professor está lá à disposição, ele vai e enfrenta um pouco de frio para isso, né? Então tem sempre isso. Outra coisa são as oscilações próprias do processo de ensino-aprendizagem. Eu comento muito aqui, tem muita gente que me escreve aqui, falando, professor, ontem eu fui lá, anteontem eu fui lá, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, hoje eu fui lá, morri de medo, não sei o que acontece. Calma, calma, o processo não é linear, não é uma curva em subida o tempo todo, não. O processo de ensino-aprendizagem ele tem oscilações, tem dias que você está um pouco melhor, vai conseguir fazer umas coisas legais, de maneira mais segura, umas habilidades novas, aí na outra aula você vai lá e não consegue mais, está de novo tenso, está de novo inseguro. Não é que está de novo. Eu acho que em média o processo é ascendente, é de ganhos, mas existem oscilações. Então, nessas oscilaçõezinhas, platôs de performance, que eu já fiz vídeo aqui a respeito disso, o aluno tem que se manter motivado, não pode abandonar o curso por conta disso. Então veja quanta coisa tem aí para comprometer a motivação do aluno. Sem falar dos professores descompromissados, professor que nunca entra na água, que não faz nenhuma brincadeira, desatento, sem falar nessas coisas. Não vou nem entrar muito nesse mérito, né? Não vou nem entrar. Mas, de qualquer forma, veja que motivar o aluno para a natação é uma coisa importante, é uma coisa que deve nos preocupar, que deve ocupar parte da nossa atenção. Então é isso que a gente precisa fazer. E quando a gente fala de motivação, das primeiras coisas que vem na cabeça da gente são os jogos e brincadeiras na água, né? E é claro, eles são importantíssimos, principalmente na fase já do BB2, aquele aluno de 2, 3, 4 anos, fase da primeira e segunda infância e tal, aquela fase toda. As brincadeiras e jogos são importantíssimos. As musiquinhas, as brincadeirinhas de pega-pega, tubarão e peixinho. Eu brinquei muito de tubarão e peixinho, gente, brincava demais. Essas brincadeiras, elas são importantes também. Mas eu sempre achei que elas sozinhas não resolvem o problema todo. Porque elas funcionam muito bem para a fase das crianças
Já nos adolescentes, você pode fazer uns jogos, uns revezamentos, umas brincadeiras embaixo d'água, uns contestes, né? Vamos ver quem consegue fazer isso, vamos ver quem consegue fazer aquilo. Ok, dá até para fazer isso e tal. Mas adultos jovens em diante, esse povo, ele paga, ele quer ter aula, ele quer ter os exercícios, ele quer sentir que ele está evoluindo. Ele quer se motivar pela própria aula, pela aula em si, quer se motivar intrinsecamente, e não pelas atividades eventualmente lúdicas que você faz. Eu não tô tirando a importância das brincadeiras e dos jogos, principalmente para crianças. São fundamentais. Professor de natação para criança tem que ser brincalhão mesmo, precisa ser. Agora, eu sempre achei que isso não resolvia o problema como um todo. E aí eu comecei a observar algumas coisas e eu queria fazer umas ponderações. Quando a gente faz as aulas assim, quando a gente dá aula para alunos já um pouquinho mais avançados, tanto avançados na idade como avançados no nível técnico em natação, a aula é basicamente feita de exercícios, que eu vou chamar aqui de educativos. É basicamente feita disso, desde os educativos mais simples e mais básicos até os educativos mais complexos e elaborados, mas é feito basicamente de educativos e de repetição dos nados completos. E eu sempre pensei que nessa parte da aula, nessas atividades, é preciso ter um componente motivacional. Agora veja, quando você dá um educativo, a primeira coisa que você faz é ministrar o educativo, né? Você vai ministrar. Gente, ó, presta bem atenção. Aí você vai dar. Aí eu já fiz vídeo a respeito disso. A gente tem que fazer aquelas 3 coisas, lembra? Descrever, quantificar e dar o foco de atenção, né? Você pede o que você quer, olha, eu quero tal exercício. Vamos fazer 3 chegadas, quantificou. E ó, prestar atenção na braçadinha, na puxada embaixo d'água, bem alongadinha e tal. Então quando a gente ministra o exercício, a gente faz essas 3 coisas. Isso é uma das coisas que sai da boca da gente quando a gente dá aula. Outra coisa que sai da boca da gente são as correções. Né? A gente fala aí, olha, presta atenção nisso, presta atenção na perna, faz isso, né? Olha só a cabeça, ó, vai mais, né? Melhorou, mas vai mais. A gente está fazendo as correções, dando os feedbacks. O feedback, por mais que você escolha as palavras, por mais que você seja cauteloso na hora de dar esses feedbacks, é uma maneira de você dizer que o aluno não está fazendo certo ainda, que precisa fazer de um outro jeito, né? Você está corrigindo. Correção tem sempre uma conotação, vamos dizer assim, negativa, né? Porque você está corrigindo e, né? Então, o professor que ministra o educativo e corrige, ministra, corrige, ministra, corrige. A aula pode ficar desmotivante, não pode? Pode sim. Por quê? Porque falta sair da boca desse professor uma terceira família de frases que são os elogios, que são os parabéns, os reforços positivos. Falar que o aluno melhorou, valeu, muito bem, campeão, gostei. Ah, você estendeu mais esse braço, deu outra cara para o seu nado, hein? Nossa, você está deslizando mais no nado peito? Agora eu gostei, parabéns. Fazer esse tipo de coisa. Elogiar, falar bem, comparar. Falar, ó, semana passada, a primeira vez que a gente fez esse exercício, lembra como é que estava, como estava esquisito? Hoje você já fez, parabéns. Isso motiva o aluno, motiva. Então veja, mesmo dentro do educativo, dos exercícios de aula, que formam o cerne da nossa unidade, que é a aula, né? da nossa unidade de exercícios, a gente pode motivar o aluno através disso. Não é mentir, não é falar inverdades, mas é você jogar luzes, colocar lupa, como eu costumo dizer, sobre os pequenos avanços que o aluno faz. Ainda que ele faça praticamente a mesma coisa, mas ele fez mais solto, mais descontraído, gastou menos energia, fez 3 chegadas e não cansou tanto. Antes fazia uma chegada, chegava dispineico. Agora não, agora fez 3 chegadas, chegou tranquilo, fresco que nem uma rosa. Parabéns!
Olha, tá vendo como você está... O professor tem que chamar, porque às vezes o aluno não percebe essas coisas, o aluno não nota. Seja na trajetória, seja na forma dos exercícios, seja na maneira como ele executa, de maneira mais regular, com menos erros, de maneira mais descontraída e fluida, portanto, de uma maneira mais econômica, do ponto de vista energético, quer dizer, todas essas coisas. Então a gente tem que caprichar nisso. Então, da nossa boca tem que sair os exercícios em si, tem que sair as correções, claro, tem que sair, mas tem que sair também elogios, tem que sair reforço positivo também. Então, mesmo que numa aula dessas, numa aula de adultos, às vezes uma aula de adultos com turma heterogênea, você não tem tempo de fazer uma brincadeira com eles, um jogo lúdico, uma coisa assim. Você tem que motivar na aula mesmo, nos exercícios mesmos, né? Neles mesmo. Então você deve fazer isso, você deve se preocupar com isso, você deve fazer esse tipo de coisa. Muitas vezes elogiar o aluno simplesmente porque num dia gelado como hoje ele foi na aula. Vocês estão de parabéns. A turma de 5, 6 alunos apareceram 2. Vocês estão de parabéns, gostei. Para vocês não tem tempo ruim. Vamos lá? Vamos entrar na água? Tá? Já começa elogiando. Começa enchendo a bola deles. Isso é muito importante. A gente descuida muito disso. Eu, na minha vida profissional, já presenciei várias vezes professores que você não via elogiar, não via. Ele ministrava os educativos e corrigia e achava que estava fazendo o papel dele. E não estava. Faltava essa parte importante dos reforços positivos, que a gente tem que fazer também. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Vocês aí, elogiam seus alunos? Elogiam? 6 reforços? Parabéns, dão os parabéns para eles e tal, para aquela senhorinha, para aquele senhorzinho, aquele jovem. Às vezes o cara é jovem, mas medroso, né? Se vocês fazem esse tipo de coisa, façam. Criem o hábito sempre de fazer isso. Criem o hábito sempre de fazer isso, porque vocês vão manter a motivação, independente se vocês vão aplicar alguma atividade lúdica, jogo, brincadeira, alguma coisa assim, ou não. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, triplo C aqui, curte, compartilha e comenta. Curte, manda para os seus amigos, olha como esse professor é bacana, e comenta, fala, olha, eu tinha um professor que era meio assim, tinha um professor que era meio esquisitão e tal, agora não, agora ele já elogia, eu me sinto bem, quando eu venho dar aula, eu estava meio desanimado, eu não queria ir, o professor me colocou para cima. Você já passou por isso? Coloca tudo isso aqui, coloca tudo isso porque o YouTube enxerga todas essas atividades como engajamento. E tendo mais engajamento, o vídeo é melhor distribuído, a gente consegue ajudar mais pessoas. Eu falei hoje talvez mais para os professores, mas é bom que os alunos que estejam escutando aqui, os nadadores que estão escutando aqui esse vídeo, criem esse senso crítico, né? Às vezes o professor é meio tímido, não gosta muito de elogiar, mas não quer dizer nada. Às vezes o processo de ensino de vocês está indo bem e pronto. Tá bom? E continue mandando para cá as suas sugestões, porque vocês já sabem, aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!